Quero discutir com vocês neste pequeno vídeo sobre a trajetória histórica dessa discussão sobre filosofia e ética. Ora, começar a falar um pouquinho dessa trajetória é necessariamente voltar lá na mitologia e entre os mitos. É sempre possível encontrar reflexões acerca do bem, do mal, da saúde, da doença, da convivência humana, do destino, da capacidade humana de apropriar-se da sua vida. E aqui é muito interessante a gente lembrar de uma historinha contada por Platão, ali chamado o Anel de Dídias. O Anel de Dídias, que depois vai ser retratado em tantas outras histórias. Conhecemos a questão do Senhor dos Anéis, aquele anel famoso, que por ele se mata, se faz guerra, se morre, para ter acesso a um anel que te dá o poder da invisibilidade. Pois bem, o anel de Dídias, Platão conta que Dídias era um pastor que numa noite encontra um anel que lhe dá a capacidade da invisibilidade. E enquanto virava o anel para o lado direito, ele ficava invisível, e ali ele se aproveitava das esposas, dos companheiros, roubava o rebanho do vizinho, agredia aqueles que ele não gostava, e quando bem entendia, ele voltava para a posição correta e se tornava visível. Discussão essa tão importante para a gente pensar do espaço privado e do espaço público. Pois bem, a filosofia nasce na Grécia Antiga dentro do espaço coletivo, dentro do espaço da polis. A gente até costuma dizer que a filosofia é filha da polis, porque as primeiras discussões e as indagações humanas acerca o que é, por quê, como, para quê, essas perguntas que antes eram respondidas na perspectiva do mito, dos deuses, numa dimensão politeísta, ou que alguns privilegiados tinham acesso a essa narrativa, agora podemos pensar num espaço coletivo em que todos podem discutir, todos podem refletir. É muito interessante a passagem na Grécia, principalmente em Atenas, do movimento político da aristocracia ou da oligarquia, ou seja, do poder de alguns, dos melhores, para o poder de todos. E um grupo se destaca aqui como muito importante, que são os filhos, os descendentes dos escravos, dos estrangeiros, dos apátridas, chamados demói. Ora, no momento que eu permito que o espaço público, que a praça pública, que exista uma ágora, e nesta praça nós podemos discutir os problemas coletivos, aqui nós abrimos espaço para a argumentação, para a retórica, não a serviço do interesse individual, mas em prol da coletividade. É aqui que tanto Sócrates, Platão e Aristóteles vão dar para nós uma grande contribuição acerca do bom cidadão, da formação do caráter humano e, por que não dizer, dessa lógica de que a cidade, quanto mais pessoas boas, justas, honestas nós tivermos na cidade, mais nós viveremos num espaço bom, justo, porque ali é a soma dessas ações. Um embate muito importante nesse contexto é entre os clássicos, entre estes pensadores clássicos e os sofistas. Não que os sofistas não tivessem uma sabedoria, não é à toa que o nome deles eram sófos, sofistas, que vem de sabedoria. Claro que eles tinham um conhecimento e uma sabedoria muito grande. A grande questão é que eles estavam focados na utilização desse conhecimento numa perspectiva utilitarista, numa perspectiva técnica, sem considerar o bem, o melhor para a polis.
para a coletividade. Nós diríamos o melhor para a comunidade. É nessa discussão, nessa perspectiva, que eu convido-os a voltar um pouquinho lá em Parmênides e Heráclito, nesses dois pré-socráticos, que vão discutir, ali por volta do século VI a.C., se a realidade que estamos inseridas, ela é estática ou ela é móvel. Se nós temos uma mudança constante da nossa realidade, ou se existe algo que é permanente, eterno. Ora, Parmênides vai defender esta imutabilidade, ou por que não dizer a alma, a razão, essa capacidade em que o ser humano tem e que ela não muda, que ela é permanente. Já Heráclito vai dizer que tudo está mudando e que quanto mais nós avançamos no conhecimento, na cultura, mais há possibilidade de mudanças. Ora, é nesta perspectiva que nós vamos encontrar Platão e Aristóteles trazendo grandes contribuições para a perspectiva ética a partir da filosofia. Por exemplo, Platão vai propor uma reflexão filosófica que nós chamamos de transcendente, em que ele coloca como paradigma, como modelo da realidade, o ideal, ou seja, o mundo das ideias. E neste mundo das ideias estaria a alma, e esta alma migraria para o mundo terreno, para o mundo sensível, e assumiria corpos. E quanto mais o ser humano conhece, ou seja, quanto mais o ser humano lembra, daí a anamnese platônica, mais ele se torna uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Esse fato em Platão ganha uma força muito interessante no mito da caverna, em que ele reforça o quanto as pessoas, quanto mais elas ficam presas às cavernas do mundo sensível, das opiniões, das ilusões do cotidiano, daquilo que é percebido pelos sentidos, das fofocas partilhadas pelos grupos, sem uma dialética, sem um conflito, sem um confronto com a alma, com o entendimento, o inteligível, mais o ser humano tende a ser mau, a não buscar o bem. E Platão vai dizer que o bem, ele tem ali uma configuração da imagem do sol, o sol que ilumina. Eu só faria aqui uma breve comparação com o último vídeo que nós gravaremos, quando trata da solidariedade. Nós estamos debaixo do mesmo sol. E ai de nós se nós não tivéssemos esses raios solares que alimentam e que possibilitam a vida. Mas vamos um pouco além. Enquanto Platão vai ser um dualista e vai defender essa ideia desses seres humanos que conhecem, e por isso, segundo eles, aqueles que conhecem, os reis filósofos, devem governar, Aristóteles vai defender este realismo. Segundo Aristóteles, nós não somos nem bons nem maus em nossa natureza, mas nós nos tornamos através do que ele chamou de vícios e virtudes. Ora, no convite de Aristóteles, tem aí toda uma preocupação em que a escola seja desde cedo para os estudantes, uma grande oportunidade de educação moral, de educação para as virtudes. Ora, as contribuições de Platão e de Aristóteles vão chegar no período medieval como uma grande, eu diria que uma grande metáfora, ou por que não dizer, uma grande narrativa que possibilita aos teólogos medievais, como é o caso de Agostinho e Tomás de Aquino, ao ler esses pensadores, construir uma leitura teológica, uma visão de mundo com uma fundamentação filosófica. Isso é muito interessante na leitura da Cidade de Deus em Agostinho, e por que não dizer na preocupação de Agostinho
nessa ética vertical em que Deus dá a cada um de nós uma semente, um dom que ele vai chamar de fé. E é através dessa fé que o ser humano vai entendendo, vai conhecendo a verdade. E o que seria a verdade para Agostinho? O bem. Este bem que possibilita o amor. Agostinho vai dizer: ame e faça o que queres. Ele busca lá, num grande filósofo do século I chamado Paulo, a lei do amor, a lei que conduz o ser humano a fazer o melhor pelo outro, a esta compaixão, a esse patos, a este gosto, a este apego ao outro. Ora, ao lado de Santo Agostinho, Tomás de Aquino lê Aristóteles. E Tomás de Aquino vai buscar, na teoria aristotélica, um sentido de bem comum. E ele vai dizer que é possível àquele que crê e àquele que conhece fazer o que é correto e o bem para todos. Ora, essas contribuições chegam na modernidade através de racionalistas como Descartes, Pascal, e de empiristas como Locke, Hume. Um olhar fundamentado na subjetividade humana. Esse sujeito que pensa, esse sujeito que raciocina, esse sujeito que tem uma corporeidade, esse sujeito que percebe o mundo, ele também é capaz de fazer o que é melhor pelos demais. E aqui uma contribuição da modernidade a gente encontra em Kant, quando Kant fala dessa passagem da sensibilidade para o entendimento. De acordo com Kant, é possível que o ser humano saia da menoridade, ou seja, dessa incapacidade de entender os fatos, os acontecimentos, e buscar em princípios o que ele chamou de imperativo categórico. Existem princípios, existem máximas, existem aqueles referenciais humanizadores que valem para toda a humanidade. E por isso, nós não devemos nos pautar no que queremos, nem no que podemos, mas sim naquilo que devemos fazer. Ora, essas contribuições de Kant vão perpassar uma objetividade civilizatória com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é possível chegar na contemporaneidade com contribuições como a ética no discurso, a ética da responsabilidade, com o cuidado responsável para com os seres vivos, para comigo, para com o outro e para com o mundo. Daí, concluo estas pequenas contribuições nesta reflexão inicial do curso Filosofia e Ética, com quatro referenciais. A ética é essa ciência da conduta, é esta ciência, essa reflexão humana, sempre atenta e permanente à moral, aos costumes e aos acontecimentos, que busca, nesses princípios e referenciais humanos, dar à ciência, à política, à tecnologia uma visão humanizadora. Cuidar da vida, cuidar das pessoas, cuidar dos seres vivos, cuidar da terra, porque assim nós entendemos que nós somos todo um projeto orgânico existencial. E os nossos atos, por mais menores, por mais pequenos que sejam, eles estão inseridos dentro de uma grande cadeia civilizatória. Bons estudos e que os textos, assim como os demais vídeos, possam ajudar-nos nessa reflexão que estamos iniciando.